Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Depp, sou advogado de Direito Autoral e Contratos. E hoje eu vim trazer para vocês uma aula um pouquinho mais curta, mas para falar com mais calma, com um pouco mais de especificidade sobre esse personagem aí, o produtor fonográfico. O que é, de onde vem e o que se alimenta esse personagem fundamental do direito autoral. Bom, eu fiz até uma enquete no Instagram, perguntando para vocês se eu falava de produtor fonográfico e SRC ao mesmo tempo, se eu falava de um, se eu falava de outro primeiro. Vocês escolheram só produtor fonográfico, então vou falar só de produtor fonográfico nessa semana que vem SRC, tá? E depois vamos partir para contratos, que talvez eu acho que vão ser as aulas mais práticas, assim, que vocês vão ver mais coisas que rolam no dia a dia, tá? Mas eu não podia falar de contrato sem antes falar de algumas questões do direito autoral, beleza? Então vamos seguir aqui, vamos falar de produtor fonográfico, tá? Que não tá longe de ser um bicho de sete cabeças, beleza? Só que esse personagem ele foi se transformando ao longo dos anos junto com o mercado da música, porque vou explicar, vou passar os slides e vocês vão entender o porquê disso. Bom, primeiro de tudo, eu só quero falar sobre essa nomenclatura, Produtor fonográfico é o cara responsável pelo fonograma, em tese. A gente fala de responsabilidade econômica, sobre uma das pessoas titulares, um dos titulares dos direitos conexos, que a gente vê na aula de obra e fonograma, tá? Se vocês não lembram, revejam essa aula. Mas também, se você procurar, fizer essa pesquisa, você vai ver que o produtor fonográfico pode ser uma figura que lida com vários aspectos, do mercado musical, porque um produtor fonográfico, se você for pegar a origem dessa nomenclatura, fonográfico tem a ver com fonograma é a gravação tem muitas pessoas envolvidas com ela, via de regra. Mas temos aí o produtor musical, temos aí os músicos, intérpretes, enfim, arranjadores. Então nós temos muitas figuras, isso aí se a gente for pensar só na gravação em si, no fonograma em si. Se a gente for pensar no mercado da música, a gente tem uma infinidade de profissionais que fazem a roda girar. Então você pode acabar se confundindo, porque há cursos de produtor fonográfico. Eu mesmo descobri que havia essa nomenclatura um pouco mais ampla, porque eu sempre vejo sob a ótica do direito, sob a ótica da lei de direito autoral, sob a ótica, enfim, dos contratos, E, via de regra, nos contratos está lá o produtor fonográfico responsável pelo fonograma, uma das pessoas que vai receber uma porcentagem daquele fonograma. Então, sempre que eu estiver falando de produtor fonográfico, eu estou falando produtor fonográfico da lei de direito autoral, aquele carinha que vai estar lá no fonograma. Show? Só para não haver nenhum tipo de confusão aqui. Bom, e aí tem essa resposta padrão, que é o responsável econômico pelo fonograma. Será que é sempre? Olha, deveria ser. Por que eu disse que essa figura foi se transformando ao longo do tempo? Porque o mercado da música mudou muito, na última década, nos últimos 15 anos, a gente pode falar aí, desde os anos 2000, que o 2000 de repente foi o ápice ali da venda de CDs, e foi decaindo enormemente, com pirataria, depois veio os streamings, mas veio toda essa revolução no mercado da música, e não só na distribuição e na venda de música, também na produção de música. E não só com relação aos produtores musicais. Os próprios músicos, que às vezes nem tinham habilidades de mixagem, de masterização, eles se viram, e eu também me coloco nisso, porque eu também sou músico, e já produzi músicas minhas, a gente se viu com as ferramentas na mão, as ferramentas para você gravar. Eu, por exemplo, eu tenho um microfone que infelizmente, eu não sei o que está rolando, que não está funcionando nesse meu laptop, o som que vocês estão ouvindo é do meu iPhone, mas eu tenho esse microfone aqui, USB, e esse microfone eu gravei o meu segundo EP,
tá? Esse bairro mais tua casa que a minha, tá lá no Spotify, se quiserem dar uma olhada. Eu até comprei outro microfone, achando que o problema tava no microfone, o problema tá no meu laptop, eu tenho que resolver essa brincadeira. Mas enfim, por que eu tô dando essa volta? Porque a gente se viu com a possibilidade de gravar, com a possibilidade de mixar e masterizar, né? Eu, por exemplo, como eu entendo o básico do básico do básico, eu utilizo o Reaper, né? Que é um programa assim mais leve, né? Que é de graça, enfim, que é mais prático. E além da questão da produção no sentido da criação desse fonograma, né? Também nos vimos com a possibilidade de registrar as nossas obras, registrar os nossos fonogramas. Através das associações que eu falo. Acho que todo vídeo eu falo sobre isso, porque é uma coisa que perpassa todo, né, a questão do mercado musical, né, enfim, e eu defendo que todo músico tem que saber essas questões mais básicas. E a gente podendo registrar, nós também, né, obviamente, nos vemos como responsáveis econômicos sobre as nossas obras, sobre os nossos fonogramas, beleza? E por isso que não deixou de ser o responsável econômico pelo fonograma. Só que ao invés de ser igual antigamente, onde você tinha que chegar numa gravadora, lá eles iam alugar o estúdio para você, você ia gravar lá no estúdio, eles iam pagar os músicos, iam pagar, né, enfim, quem quer que seja, né, arranjadores e produtores musicais, para fazer o teu fonograma existir no mundo. Hoje em dia a gente faz isso, tá? E por que não? Porque nós não poderíamos, poderia não haver a possibilidade da gente ser o produtor fonográfico também. E para isso, né, atualmente, principalmente depois da pandemia, ficou mais fácil, né, a gente conseguiu fazer isso online, tá, através da UBC, da Abramos, enfim, são 7 associações que formam o ECAD, e você sendo afiliado a uma delas, o que é de graça, tá? Você pode registrar sua obra, ou melhor, seu fonograma, né? Se você tiver lá como produtor fonográfico, tá? E isso aí é outra história também, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Mas então tenham isso em mente, se vocês produzem as suas próprias músicas, tá? Vocês podem ser os produtores fonográficos. Agora, se você tiver uma gravadora, né, assinado com uma gravadora, com um selo, provavelmente, né, no contrato está lá que eles figurarão como produtores fonográficos, ainda mais se esses fonogramas, né, estiverem sendo produzidos após a assinatura do contrato, beleza? Mas então é isso, gente. Tem que ser alguém responsável pela produção dos fonogramas, tá? Tem que ser responsável pela, enfim, lidar com fazer esse meio de campo aí financeiro, de financiamento do fonograma. E eu bato nisso por quê? Porque você pode ter, né, um colega, alguém que queira te ajudar com essas burocracias, né, de registrar, porque é uma burocracia, eu sei que é chato, e acabar botando o nomezinho dele como produtor fonográfico. E se você tiver completa aversão, se tu não quiser saber de jeito nenhum sobre essas coisas, capaz de você deixar isso passar. E, como vocês viram na aula de obra e fonograma, o produtor fonográfico tem a mesma porcentagem que o intérprete, né? Ou seja, ele está equiparado ao intérprete, né, na divisão de um fonograma. E isso é um peso grande. E como vocês vão ver a seguir, o produtor fonográfico também tem direitos de titularidade sobre esse fonograma, o que implica numa série de coisas, tá? Mas vamos avançar. E aqui, produtor musical, produtor fonográfico, a diferença, terminologias diferentes que podem se misturar. Muito simples, gente. Como eu disse, se você consegue gravar sua música, ser o responsável econômico por sua obra, né, você também consegue registrá-la se você tiver, né, como associado como produtor fonográfico, além de, né, intérprete, compositor, enfim, músico. E da mesma maneira o produtor musical, né? E como não há, né, uma hiper checagem, né? Até porque não existe braço, não existe olho, não existe gente suficiente para ficar checando se todo o registro é feito de forma idônea, você pode acabar, né, gravando sua música num estúdio, né, não importa o porte desse estúdio, vai ter lá um produtor musical que vai te gravar, vai mixar, né, muitas vezes acaba masterizando também.
E muitas vezes acaba figurando como produtor fonográfico, porque às vezes, né, o artista chega lá e fala, eu quero botar minha música no Spotify. Aí chega, né, o produtor musical e fala, beleza, pode deixar que eu cuido disso também. A gente faz isso aqui no nosso estúdio, é tudo muito legal, não sei o que lá. Só que, né, como eu falei, acaba entrando com uma porcentagem muito grande sobre o fonograma, né, se ele entra como produtor fonográfico, sendo que ele não foi responsável econômico pela obra, e muitas vezes ele é justamente a pessoa até que recebe dinheiro para gravar essa música, né, esse fonograma. Então fiquem atentos a isso, tá? Por isso que é minha missão fazer com que a maior quantidade de músicos possíveis fique com essas terminologias, né, aprenda sobre essas dinâmicas do mercado musical, porque, sinceramente, gente, eu tô cansado de ver aberrações aí rolando, tá? Enfim, muitas vezes por ignorância, por má fé. Então fiquem ligados nisso. E, como deu para entender, o produtor musical também pode ser produtor fonográfico, porque provavelmente ele toca instrumentos, ele, enfim, está associado, né, está registrado em alguma associação. Então, para ele, basta chegar e registrar a sua música, beleza? E muitas vezes acaba fazendo errado, acaba omitindo o nome de músicos. Então, fiquem atentos, se você é qualquer personagem, né, envolvido na criação, né, de uma obra, se for compositor, de um fonograma, se for músico, intérprete ou produtor fonográfico mesmo, fique ligado nisso, beleza? Então, um produtor musical também pode ser produtor fonográfico, porém, um produtor musical não necessariamente também é um produtor fonográfico. Eu espero que tenha ficado claro aqui. Se não ficou, comentários. Botei minhas redes aí, sempre boto no final dos vídeos. Me acessem que eu vou tentar explicar de forma mais detalhada ainda para vocês. Bom, e aqui temos a lei de direito autoral. Como eu disse, o produtor fonográfico ele também é titular originário, tá? Como diz aí o artigo 5º, inciso 14 da lei de direito autoral. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que da mesma maneira que você, como compositor, você é titular originário daquela obra, né? E, novamente, gente, não tá entendendo a questão de obra e fonograma, vai para aula específica disso, beleza? Porque lá eu destrincho essa diferença e os detalhes de cada termo desse. Mas da mesma maneira que um compositor ele é titular originário de uma obra, o produtor fonográfico é um dos titulares originários do fonograma, daquela gravação, beleza? Assim como os intérpretes e músicos. Intérpretes e o produtor fonográfico são titulares originários, tá? Então fiquem atentos a isso, beleza? Não subestimem o lugar do produtor fonográfico, não só pela questão da porcentagem, porque também nós temos aí que os direitos de autor também aplicam-se aos produtores fonográficos. Então vocês se lembram a questão da autorização para tocar uma música? O titular de uma obra ele tem que dar aquela autorização, tá? Não importa se é uma empresa ou um terceiro que está lidando com os direitos patrimoniais, e também tem aula sobre isso, daqueles fonogramas daquelas obras. O titular originário ele vai sempre ter voz quando aquela música for utilizada de uma maneira fora do normal, digamos assim. E, da mesma maneira, o produtor fonográfico com relação ao fonograma. A diferença é que uma obra pode gerar inúmeros fonogramas. E quando a gente fala de titularidade originária do produtor fonográfico, a gente fala daquele fonograma específico, ou seja, daquela versão daquela música, né? Vou usar o exemplo que eu sempre uso aqui, Garota de Ipanema, titulares da obra Jobim e Vinícius, titulares do fonograma, aí cada fonograma, cada versão vai ter o seu produtor fonográfico, vai ter o produtor fonográfico da versão da Amy Winehouse, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do João Gilberto e por aí vai, tranquilo? E outros direitos também relacionados aos direitos conexos aqui, também não tem por que entrar muito detalhadamente nisso nessa aula, porque eu falo de direitos conexos, também já tem uma aula específica sobre isso aqui no curso, né, aqui nos vídeos do YouTube. Chequem lá se não estão lembrando de tudo, mas também nada difícil, só que, né, vamos compartimentar aqui, né, os conhecimentos. Bom, seguindo, aqui eu já chego no final, mas antes eu também quero falar aqui frisar que
eu não detalhei a questão do ISRC, porque o ISRC eu vou falar mais aprofundadamente na próxima aula, e o ISRC também é responsabilidade do produtor fonográfico. O ISRC vai trazer os dados de todos que participaram daquele fonograma, beleza? E então tem que haver muita organização por parte do produtor fonográfico para ter os dados de todo mundo ser acreditado certinho, tá? Não ter qualquer tipo de dor de cabeça, beleza? Então, por isso que é um personagem essencial, tá? No mercado da música, e muitas vezes negligenciado, muitas vezes mal explicado, tranquilo? Então, fiquem com ele na mente e tenham noção dessa responsabilidade, tá? E na aula de SRC eu vou explicar algumas questões aí que precisam de atenção na hora desse registro, e também tentar sanar aí uma confusão nos últimos, vamos botar, acho que foi nos últimos 3 anos, nós tivemos muita confusão com relação a ISRC temporário de agregadoras e o ISRC original, o que vale de fato, que é gerado nas associações, tá? Enfim, isso aí eu vou falar especificamente na próxima aula. E a responsabilidade do produtor fonográfico. Portanto, galera, se vocês estão dando essa responsabilidade para alguém, saibam o porquê vocês estão fazendo isso. Se vocês fizeram tudo, né, com relação à tua gravação, né, enfim, ao teu fonograma, e você não vê motivo para terceirizar, né, enfim, se você percebeu que não há motivo para terceirizar, né, essa questão da produção fonográfica para outra pessoa, terceirizar a questão do registro para outra pessoa, então guarde isso com você, tá? Guarde esses conhecimentos aqui que eu trouxe nessa aula, beleza? E não tem muito mistério, né? A gente vai se familiarizando com esses termos, vai se familiarizando com essas dinâmicas, e a gente vê que nada é tão complicado assim, e o custo-benefício de você pegar e aprender essas coisas vai te fazer evitar muitas dores de cabeça, também é algo que eu bato em todas as aulas, e também evitar com que você perca dinheiro no final das contas, né? E não tá fácil para ninguém, a gente sabe, tá? Temos aqui a bibliografia sugerida, caso você queira se aprofundar. Toda aula eu faço menção a esses 2 livros, porque eles são muito diretos. Eles são, quer dizer, o da Fernanda Freitas mais do que o do José Carlos Costa Neto, mas se você quiser se aprofundar, principalmente esse segundo, vai na fé, vale a pena, beleza? Você vai aprender tudo que eu estou falando aqui de forma bem mais aprofundada. E, enfim, como eu estou aqui falando, pelo menos eu creio estar falando mais para artistas, mais para músicos, essa condensação de conhecimentos, acredito que ajude na assimilação deles, beleza? Mas quer se aprofundar, vai dentro dessas obras. E os meus contatos aqui, Instagram e TikTok, eu faço muito dueto, faço muitos vídeos assim mais leves, tá? Aqui é realmente um aprofundamento do conteúdo, um aprofundamento dessas 2 principais áreas, né? Que é direito autoral e contratos, mas quer ver uma bobeira, quer ir aprendendo assim de forma mais a conta-gotas, vai pro meu Instagram, me segue no TikTok também. E se você quiser algum tipo de mentoria, algum tipo de consultoria, tá? Ou se quiser tirar dúvidas assim mais superficiais também, vocês podem me acessar aqui nos comentários, nas minhas redes e no meu e-mail, né? Se quiserem trazer de forma mais detalhada, beleza? É isso então, gente. Espero que gostem. Deixa o like aí, se inscreva no canal e tamo junto.